As forças de defesa de Israel compartilharam no X, nessa quinta-feira 23, o vídeo do sequestro de mulheres soldados na base militar de Nahal Oz, situada no sul de Israel, uma distância entre 500 e 800 metros da faixa de Gaza, lá onde eu estive. Abre aspas para as forças israelenses. Lili, Karina, Agan, Daniela e Naama, 5 meninas israelenses que foram sequestradas em 7 de outubro. Isto representa apenas 190 segundos dos 233 dias de tortura inimaginável que estão vivendo desde que foram raptadas pelas mãos de terroristas do Hamas. Estamos operando para garantir o retorno seguro de nossos reféns. Fecho aspas. A gente também separou uma montagem, a gente fez essa montagem mais cedo, com fotos das 5 jovens sequestradas pelo Hamas. Pode colocar na tela, produção? Eu fiz questão que a gente produzisse. Está aí a imagem de cada uma, moças, jovens, que atuavam ali na base militar de Nahal Oz, ao sul de Israel, perto da faixa de Gaza. É muito triste a gente pensar que essas moças passaram por toda aquela situação de pânico, que elas foram levadas naqueles jipes e picapes e que permanecem na faixa de Gaza e não se tem notícia se estão vivas ou mortas no cativeiro. O vídeo foi divulgado na quarta-feira, 22, pelo Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, como a gente mostrou em antagonista.com.br e aqui no Papo Antagonista. Para quem quiser assistir a análise, que a gente fez ontem, o título do corte, aqui no canal do YouTube, é As Cenas das Moças Raptadas pelo Hamas. Aliás, eu sigo falando desse caso antes da gente comentar, porque a Shai Albag, tem o mesmo sobrenome, evidentemente, de uma dessas reféns, publicou nessa quinta-feira, 23 de maio, um texto para sua irmã Liri, depois que o vídeo do sequestro dela foi divulgado. Abre aspas, portanto, eu vou ler aqui a íntegra dessa carta, que é destinada à irmã, mas que, evidentemente, não é mandada por e-mail, pelo WhatsApp, pelo correio, ela foi publicada em rede social, porque a irmã está lá, sem poder acessar qualquer aparato tecnológico, sem poder receber qualquer tipo de encomenda. Então, a Shai escreveu para a Liri em rede social para que o mundo veja, abre aspas, e mais uma vez, todos veem você em seu estado mais frágil. Mais uma vez, todos estão olhando e se perguntando qual seria o seu destino. E mais uma vez, tudo que vejo é minha irmãzinha, como nunca vi na minha vida, e eu não estou lá para cuidar de você como deveria. Tudo que vejo é você, nossa Liri, com medo nos olhos, com toneladas de terroristas ao seu redor que ameaçam a sua vida. E é pior do que eu poderia imaginar. Tudo o que quero fazer é gritar ao mundo que isso ainda está acontecendo, que esse vídeo é de quase 8 meses atrás e você ainda está aí, em contínuo ataque terrorista. Ainda com medo nos olhos, sabendo que é perigoso até sorrir. Aqueles que seguram você são monstros que tiraram a liberdade que você merece. Há tanto tempo que você esperava para se alistar, sonhava em ser oficial e contribuir para o país que tanto ama. E estou simplesmente perguntando, este país também ama você? Ele realmente luta para mantê-la segura e trazê-la para casa? Da última vez que você viu alguns dos reféns que voltaram para casa, você pediu a eles que não se esquecessem de você. Eu não me esqueci de você. O país se esqueceu de você? Lamento que mais um dia tenha passado e não tenhamos trazido você para casa. Desculpe por termos que compartilhar imagens do seu rosto aterrorizado no lugar mais horrível, em vez de um vídeo feliz de você voltando. Fecho aspas. Carlos Grebe, a gente continua fazendo a cobertura do drama das pessoas que foram sequestradas e da família das vítimas assassinadas. Porque no mercado da comunicação, no Brasil, principalmente, só se tem cobertura, pelo menos só se tem destaque, quando Israel reage ao terrorismo do Hamas. Quer dizer, a dimensão do drama humano, independentemente de concordância ou discordância com decisões de um governo específico, ela é retirada do noticiário. Não se tem esse acompanhamento diário a respeito
do que pensam essas pessoas, de como elas estão se sentindo, e aqui a gente vai mostrar, porque, inclusive, você tem uma guerra que ocorre em razão disso. Então, o antagonista continua a sua cobertura a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Greia. Tem um esforço enorme hoje em dia para tornar equivalentes, né, as ações do Hamas e a resposta de Israel. Guerras existem desde que o homem, ou sei lá, o antepassado do homem, seja lá qual for o nome do australopiteco, ou do bicho que for, aprendeu a pegar uma pedra e jogar no seu semelhante, certo? A guerra é uma constante na nossa existência e de alguns, dois séculos para cá, talvez menos, houve um esforço para tentar, entre aspas, civilizar a guerra. Para tentar tornar a guerra, que inevitavelmente causa morte e destruição, algo em que a barbárie absoluta não é aceita. E barbárie absoluta, o que é? É rapto, é decapitação, é estupro, é pôr fogo em corpo. Essa não é a morte de inimigos que distingue o ato de combate bárbaro do ato de combate aceito, vamos dizer assim, né? A morte acontece dos dois jeitos, mas essa busca pela crueldade, essa busca de marcar na cabeça e no coração do povo inimigo, né, esse medo, esse pavor, esse terror de atos que, enfim, são crueldade pura. Então, eu concordo com você, é importante continuar trazendo à tona histórias como essas, porque elas mostram, sim, que não dá, por mais terrível que seja a guerra, por mais gente que esteja morrendo em Gaza, não são equiparáveis as duas coisas. A guerra é terrível, mas a guerra feita por meio de assassinato brutal, de estupro, de decapitação, ela foge, inclusive, àquilo que nossa civilização decidiu, a fronteira, né? A linha que a nossa civilização decidiu traçar. E falar, olha, passou daqui, não é mais humano. Você pode discordar ou concordar, mas, enfim, é fato. O coração da gente diz que é fato. Que tem coisas que vão além do horror da guerra. É o horror da guerra acrescido de um horror ainda maior, acrescido de algo ainda mais perverso e desumano. Então não dá para equiparar as duas coisas. É errado equiparar as duas coisas. Certo? Não significa que Israel, na condução da guerra, e sobretudo, na falta de uma visão clara sobre o pós-guerra, não esteja sujeito a críticas. Israel está sujeito a críticas. O governo israelense, melhor dizendo, está sujeito a críticas. Por quê? Por causa da composição da sua coalizão de governo, o Netanyahu não pode falar certas coisas. Tem gente na coalizão, tem gente extremista na coalizão do Netanyahu, fundamentalistas religiosos, que acham que seria ok, depois da guerra, implantar colônias israelenses dentro do território de Gaza. É fato isso. É preciso apontar e criticar isto no governo israelense. Estes extremistas são uma franja radical dentro da sociedade israelense,
franjas radicais existem em todas as sociedades. A gente está cansado de saber isso no Brasil também. Elas existem nos Estados Unidos, elas existem na Áustria, na Alemanha, no Japão, na China. Existem no mundo todo. E acontece que, no caso de Israel, essa franja radical tem representação dentro do governo e condiciona, em alguma medida, as ações do governo. Essa crítica, a meu ver, pode e deve ser feita ao governo Netanyahu, mas jamais extrapolar desta crítica política para uma equiparação de Israel como um todo, como nação, com o grupo terrorista do Hamas, que submeteu os israelenses aos horrores e submete a sua própria população a horrores. Porque não existe democracia no dicionário do Hamas, que é o mesmo dicionário do Irã. Não existe democracia no dicionário dessa gente. Existe mando fundamentalista por homens que também dominam as mulheres e outras minorias. É isso. É diferente do que você vê em Israel. Então é sim importante continuar batendo na tecla. Não há equiparação possível, por mais que críticas justas possam ser feitas ao governo do Benjamin Netanyahu. E a gente tem a imagem das duas irmãs, aquela que mandou a carta e aquela que está como refém. Evidentemente é uma foto antiga em que elas estavam juntas, a Shai Albag e a Liri, né? A Shai foi quem escreveu a carta e a Liri é que foi sequestrada e ainda permanece como refém, na melhor das hipóteses, viva na faixa de Gaza. Vamos torcer para que essas pessoas sejam libertadas vivas. O Graeb falou a respeito da opressão do próprio Hamas em relação ao povo da faixa de Gaza, e o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Rafael Rosenstein, que é nascido no Brasil, fala português, e ele falou a respeito disso também num vídeo que ele enviou ao antagonista hoje, e ele está divulgando e publicando. Eu selecionei 2 trechos desse vídeo, um deles, inclusive, especificamente com uma fala dele nesse sentido, e eu vou exibir aqui para vocês. Vamos mostrar a primeira parte dele comentando o vídeo divulgado pelo Fórum dos Reféns e Famílias Desaparecidos, que mostra o sequestro na base de Nahal Oz. Pode soltar, produção. Essas jovens foram humilhadas pelos terroristas do Hamas e viram suas amigas serem fuziladas na frente delas pelos terroristas. Uma coisa que ficou muito chocante nesse vídeo foi quando uma das jovens dizia ao terrorista do Hamas que ela tem amigos na faixa de Gaza, que ela gosta dos palestinos da faixa de Gaza. Então uma pergunta que é muito importante de ser respondida é a seguinte: será que os terroristas do Hamas, eles têm amor aos palestinos mais do que odeiam aos judeus? Ou será que eles odeiam os judeus mais do que amam o seu próprio povo? Então vamos aos fatos. Até o 7 de outubro, entravam no território israelense todos os dias mais de 18 mil palestinos para trabalhar aqui em Israel. Esses palestinos recebiam um salário de 4 vezes mais do que poderiam receber na faixa de Gaza. Era 3% da força de trabalho da faixa de Gaza que entrava em Israel todos os dias. Fora isso, todos os anos entravam cerca de 7 mil palestinos por ano para receber tratamento médico nos hospitais israelenses. Esses palestinos não tinham a oportunidade de receber tratamentos médicos necessários nos hospitais da faixa de Gaza. E eles recebiam permissão para receber tratamento nos hospitais aqui em Israel. Os terroristas do Hamas sabiam que depois de um ataque tão cruel como fizeram no 7 de outubro, assassinando 1.200 pessoas, deixando mais de 5 mil feridos e sequestrando mais de 200, não entraria mais nenhum palestino para receber tratamento médico ou para trabalhar no território israelense. E isso mostra como o ódio aos judeus
para os terroristas do Hamas é muito maior do que o amor ao seu próprio povo. Muito bem, em outra parte do vídeo, ele fala que, inclusive, os bilhões de dólares que o Hamas tem à sua disposição, em vez de terem sido usados para construir escolas, hospitais e toda uma infraestrutura civil que pudesse gerar serviços de qualidade para os moradores de Gaza, foram utilizados esses bilhões para a construção de 500 quilômetros de túneis terroristas, fora a obtenção de armamentos e outras ferramentas utilizadas em massacres como o de 7 de outubro. E aí ele volta para concluir o seguinte, pode mostrar, produção. Então, vocês que fazem manifestações a favor do Hamas e contra Israel, saibam que vocês não estão manifestando a favor do povo palestino. Vocês estão fazendo manifestações a favor do ódio aos judeus. Muito bem. Graeb, se quiser comentar agora alguma coisa, senão eu levanto aqui a bola a respeito da posição do Netanyahu. Quer falar especificamente sobre o porta-voz ou já entramos? Não, eu acho que, enfim, o que eu estava dizendo antes, meio que vai na linha do que ele está dizendo, né? Estou de acordo com o raciocínio dele. Ele está dizendo ali que mais de 18.500, me parece, palestinos trabalhavam em território israelense. Eu me lembro da apresentação dele feita lá em Israel, quando eu estive lá 2 semanas atrás, e agora com todo o desdobramento do massacre, essa troca, né, esse intercâmbio se tornou inviável, né, e chamou atenção para o fato de que uma das meninas sequestradas, naquele momento em que estava na sala de proteção antimíssil, mas não antiterroristas armados, ela diz, eu tenho amigos na faixa de Gaza. E mesmo assim, claro, os terroristas do Hamas não se sensibilizam. Agora, o Graeb chamou a atenção e acabou de publicar em antagonista.com.br uma matéria a respeito, para uma entrevista do Benjamin Netanyahu a uma emissora de TV americana, em que ele fala a respeito do que chamou de um plano realista para a faixa de Gaza, colocando como condição a eliminação do Hamas primeiro. E aí, Graeb, eu assisti ao trecho da entrevista, ele fala de uma desmilitarização sustentável, dizendo que a única força que consegue prevenir contra a militarização é Israel, mas fala em entregar o governo de Gaza para civis não comprometidos em destruir Israel. Ele descarta a autoridade palestina, que, vamos lembrar, governou Gaza a partir de 2005, quando as forças israelenses saíram, mas houve um golpe interno ali e o Hamas assumiu. O Netanyahu aponta cumplicidade da autoridade palestina com o terror, no sentido de que ela também educa para o ódio aos judeus, para o ódio a Israel, e fala, inclusive, de premiações em dinheiro para aquelas pessoas mais contrárias ao Estado judeu. Então, entrega do governo a civis de Gaza que não estejam nessa toada. E fala da reconstrução, se possível, feita por Estados árabes moderados e pela comunidade internacional. O que você achou, Graeb, desse plano aí em 4 etapas, sendo a primeira, claro, a eliminação do Hamas? Bom, Felipe, em primeiro lugar, me parece significativo, e é estranho que não tenha chamado mais atenção, né? Que o Netanyahu, pela primeira vez, mesmo que in a nutshell, numa casca de nós, como a gente diz, né? De forma muito sucinta, tenha exposto ali um projeto com começo, meio e fim para o pós-guerra. Ele fala, o dia depois do Hamas é o dia depois do Hamas. Então, a neutralização militar do Hamas é um sine qua non, não tem papo se isso não acontecer. Então, é significativo que pela primeira vez ele tenha desenhado, assim, esboçado essa ideia. E veja o timing. Essa entrevista foi feita com a emissora lá nos Estados Unidos na terça-feira. Eu só vi hoje. Um dia antes, o Benny Gantz, que é o ministro da Defesa de Israel, disse, lá dentro de Israel, que deixaria o governo se o Netanyahu não apresentar até 8 de junho... O ministro da Defesa, só
acho que foi um lapso, o ministro da Defesa é o Yoav Gallant. O Benny Gantz é o membro da oposição que passou Isso. a integrar o triunvirato de guerra. Perfeito. Perdão. Yoav. O Benny Yoav Gantz... Gallant ou Não, o Benny Gantz, que é o membro da oposição que integra o gabinete de guerra, disse que deixará a coalizão caso o Netanyahu não apresente este plano até o dia 8 de junho. Exato. Como ele faz parte da oposição, é muito importante a presença dele no gabinete, porque ela legitima, de certa forma, para toda uma outra parte do eleitorado, as ações do governo. Então, é uma ameaça, vamos dizer assim, uma cobrança importante. Foi feita na segunda-feira. Na terça, o Netanyahu vai lá e esboça esse plano nos Estados Unidos. E no dia seguinte, quarta-feira, França, Espanha e Irlanda anunciam que pretendem reconhecer a Palestina como um Estado. E a principal razão, declarada, sobretudo pelo primeiro-ministro espanhol, que é o Pedro Sánchez, foi Espanha, Irlanda e Noruega, né? Espanha, Irlanda e Noruega. Você falou França, só para... Perdão. Noruega. Eu fiz a matéria correndo ali e estou com as coisas... o importante é o conteúdo analítico aqui. Isso. É isso que a gente vai ajustando. Na quarta-feira, esses 3 países europeus anunciam que podem reconhecer a Palestina como um Estado independente. E a principal razão, declarada pelo primeiro-ministro da Espanha, é que o Netanyahu não tem visão para a paz. Né? Então, você veja, fora e dentro, existe uma pressão para que ele assuma um posicionamento. Ele assumiu na terça, não foi o suficiente para deter a declaração dos 3 europeus lá, certo? Mas mostra que ele se deu conta da necessidade de avançar nessa direção. Provavelmente, ele vai ter que detalhar melhor o que ele quer dizer com isso nos próximos tempos. Até porque o plano levanta imediatamente dúvidas. Né? Quando ele diz que recusa a participação da autoridade palestina, ele já tira do tabuleiro o ator palestino mais organizado. Então, quem será o interlocutor? Qual é o interlocutor viável? Não existe clareza sobre isso. É uma dificuldade política a ser resolvida. Quando ele diz que preferencialmente, quem cuidará da reconstrução são os países árabes moderados e a comunidade internacional, ele está querendo dizer, num sentido positivo, que ele convida a comunidade a chamada comunidade internacional a participar deste processo, ou ele está querendo dizer que Israel não quer ter nada a ver com essa história de reconstrução? A declaração admite as 2 interpretações. Uma é simpática, a outra é meio eu destruí, mas não quero ter nada a ver com a reconstrução. Pode soar estranho para muita gente. Né? E ele também diz, é muito importante notar, o repórter americano perguntou para ele: o senhor pensa na recolonização de Gaza? Ou seja, o senhor está nos seus planos criar colônias israelenses dentro do território de Gaza? Ele disse: não, nunca esteve. Embora alguns dos meus apoiadores não gostem deste posicionamento. Exatamente. Quando ele fala destes apoiadores que não gostam desse posicionamento, ele está justamente se referindo àqueles grupos mais radicais que fazem parte do governo dele, que têm uma pegada religiosa muito forte e que dizem, sim, alguns deles, que depois da guerra, Israel deveria entrar com tudo em Gaza. Deveria expandir a ocupação para dentro do território de Gaza. Ou seja, o Netanyahu, de certa forma, isso é muito importante na declaração dele, de certa forma, se afasta desse posicionamento, se afasta com clareza desse posicionamento mais radical. É significativo o que ele disse. Então, assim, tem muita coisa, né? Em 3 minutos de entrevista,
ele disse muita coisa que, enfim, merece atenção, né? Exatamente. Porque aponta para choques dele com a coalizão dele mesmo, né? Aponta para uma possível participação internacional, mas em termos meio obscuros, na reconstrução. Enfim, muita coisa. Veio um pouco tarde, não evitou a declaração da Espanha, da Noruega E da Irlanda. Vai ter que ser detalhado, mas é um passo. Vamos dizer, é um passo, me parece que é um passo significativo, que meio que passou batido. Há algumas questões. O Salman Rushdie, escritor, que foi jurado de morte por ayatolás iranianos, ele deu aquela declaração que nós exibimos aqui no Papo Antagonista outro dia, com uma análise muito alinhada à que a gente sempre fez, que você legitimar agora um Estado palestino governado pelo Hamas significa que o terror toma conta desse Estado, que você terá um Estado terrorista. Tem um monte de gente pelo mundo, inclusive no Brasil, que defende a solução de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Não há problema nenhum nisso, e faz a ressalva de que, no entanto, o Estado da Palestina não pode ser comandado pelo terror. E essa é a postura de Israel nesse momento, de que não dá para entregar a faixa de Gaza para o grupo terrorista. Portanto, a pré-condição para qualquer tipo de outra discussão sobre o que fazer lá, com ou sem Estado, é a eliminação do Hamas. Então, você tem muita gente intelectualmente qualificada, inclusive, apontando o óbvio, que qualquer cidadão comum consegue entender. Tem uma outra questão que o Graeb falou do Benny Gantz, que ameaçou deixar o governo se o Netanyahu não deixasse ali claro qual é o plano dele, o plano de ação estratégico para o futuro da faixa de Gaza, e eu me lembrei, porque fizemos matéria em um antagonista, pautada por mim, sobre a posição do Yair Lapid, que é um outro opositor, é o líder da oposição sem estar no gabinete de guerra, diferentemente do Benny Gantz, e o Lapid criticou o Benny Gantz. Claro que, eventualmente, podem até fazer um jogo duplo, etc., mas o importante é que ele veio a público para dizer que o Benny Gantz fez essa pergunta ao Netanyahu e tal, que precisava deixar o governo hoje, caso contrário, será totalmente cúmplice do seu fracasso. Gantz não pode esperar 3 semanas. Está nos queimando durante toda a sessão de verão. Precisamos deste tempo para fazer um esforço supremo para derrubar este terrível governo o mais rapidamente possível. Quer dizer, essas são as declarações do Lapid, está lá empenhado em derrubar o Netanyahu. Isso não quer dizer que ele compactue com o pedido de prisão do Netanyahu pelo procurador Karim Khan ao Tribunal Penal Internacional. Ele repudiou esse pedido, repudiou a equivalência com o Hamas. Ele está fazendo a política interna dentro do sistema democrático israelense, querendo que o Netanyahu seja punido, seja nas urnas, seja por meio de investigações, em razão de ter permitido a vulnerabilidade do país, ao ataque de 7 de outubro, em relação a decisões equivocadas, etc. Então, são duas questões diferentes, são duas categorias diferentes de críticas e de ações. E olha só como aqui no Papo Antagonista, é a última observação que eu faço, porque a gente precisa reforçar isso. Você tem o quadro com todas as nuances. Quando é que vocês veem isso em emissora de TV? Não tem. Quer dizer, quando a gente vê o noticiário no Brasil, eventualmente você pode ter outros canais mais independentes ou até âncoras de determinados canais nem tão independentes assim, conseguem organizar o quadro completo, mas se você passa aí os olhos pelo noticiário, você tem a impressão de que Israel é uma coisa só, de que não tem nuance alguma. Não tem lá o próprio Netanyahu se descolando de políticos mais radicais que fazem parte da coalizão do governo dele. Você tem um membro da oposição dentro do gabinete de guerra. Você tem um outro membro da oposição que critica o membro da oposição que está no gabinete de guerra. Você tem uma série de discussões a respeito do que fazer a partir de agora. Então, aqui se tem o quadro completo e, claro, junto e em desdobramento de todo o drama humano que israelenses civis passaram com o massacre de 7 de outubro. É claro que a gente vai acompanhar o que aconteceu em Gaza a partir do momento, de uma forma evidentemente mais profunda, mais
calcada em dados verificáveis, que se tiver acesso a tudo aquilo. Porque o que chega por fontes muito enviesadas, seja o Ministério da Saúde de Gaza, que é uma fachada do próprio Hamas, seja a Al Jazeera, que tem muita influencer no Brasil que fica compartilhando aí a Al Jazeera, que é a emissora do regime do Catar, que hospeda os líderes do Hamas. Inclusive o Ismail Reniar, né, se eu não me engano é o sobrenome dele, que dá entrevistas por lá e tal, e que é alvo também desse procurador Karim Khan no seu pedido de mandado de prisão ao Tribunal Penal Internacional. Então, aqui no Papo Antagonista, você tem o quadro completo para formar o seu juízo sobre cada elemento específico, em vez de, vamos dizer assim, assistir a um noticiário que alimenta mentes binárias, né? E todo esse binarismo e todas essas polarizações que são muito idiotizantes no debate público. A gente precisa enxergar todos os elementos para poder tomar as devidas decisões, ter, inclusive, as nossas próprias argumentações a respeito de cada caso.